Olá pessoal, tudo na paz? Novamente aqui com vocês. E hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de um assunto que geralmente não é muito bem recebido pelas pessoas, principalmente quando se trata de condenação, da justiça, do juízo de Deus. Mas eu acredito que o entendimento dessas verdades faz com que abra o caminho para o ser humano ele poder desfrutar realmente da graça e da misericórdia de Deus, para que ele venha realmente receber do amor de Deus. Eu vou tentar ser bem direto para que o vídeo não fique muito grande, beleza? Então, pessoal, para ir direto ao ponto, a palavra de Deus ela vai dizer em Isaías 33, 22, que Deus ele é o juiz e legislador. Nós temos a nossa justiça, a qual o ser humano ele busca andar em completa conformidade, para que ele não venha sofrer qualquer tipo de sanção, para que ele não venha ser penalizado ou até condenado e preso. Nós temos a lei de Deus e ao contrário da lei humana, o ser humano ele anda em completo desacordo e até em rebeldia contra essa lei, ele anda na contramão da lei de Deus. E Deus sendo o juiz, ele há de julgar quem anda na contramão de sua lei, quem não faz a sua vontade, quem não cumpre os seus mandamentos. E isso fica meio difícil de assimilar, porque as pessoas elas têm o seu senso de justiça próprio. Outro dia, conversando com um amigo, ele não acreditava que Deus fosse julgar as pessoas da mesma maneira. Ele achou que haveria um julgamento diferente para quem é adúltero, para quem é idólatra, para quem é assassino em massa, para quem é um serial killer. Haveria um julgamento diferente. E aí eu falei para ele, a ciência ela diz que o ser humano ele tem mais de 30 mil pensamentos num dia. E se num dia ele pensar uma coisa que é contrária à lei de Deus, e num ano ele já pensou 365 coisas que desagrada a Deus, que vai contrária à lei de Deus. Em 10 anos, 3.650. Em 30 anos, ele já pensou mais de 10 mil coisas que foram contrárias à lei de Deus. Ora, se Deus ele é o juiz e o legislador e você descumpre tantas vezes durante a sua vida a lei de Deus, veja como ficaria extensa essa ficha. E qual seria o decreto do juiz que contemplou todas as vezes que você transgrediu a sua lei. Eu acho que ficaria evidente que não restaria outro caminho a não ser a condenação. E é onde entra o plano maravilhoso de salvação do nosso Deus. É onde nós podemos compreender a graça e a misericórdia de Deus. Porque veja bem, se nós transgredimos tantas vezes a lei de Deus que é boa e perfeita, nós mereceríamos ser condenados. E é onde entra a graça. A graça é um favor imerecido. A gente recebe aquilo que não merece. E a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha onde entra a graça de Deus. Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a porta que Deus abriu onde não havia mais porta. Foi o meio que Deus criou para que o ser humano ele não viesse a ser condenado eternamente, para que ele não viesse a ser lançado no inferno. E esse texto de João 3,16, no 17, no versículo seguinte, vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Cristo veio não para condenar, porque o mundo já está condenado. No versículo seguinte, no 18, vai dizer que aquele que crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Exatamente por causa disso, já existe uma condenação sobre a vida do ser humano. Ele transgride a lei de Deus e o decreto de Deus é a condenação. Porém, o próprio Deus, ele nos dá essa graça, ele nos dá o seu Filho, o único que andou de maneira justa, santa e perfeita. E a palavra vai dizer que ali, naquele madeiro, ele rasga o nosso escrito de dívida, ele recebe sobre si o nosso pecado. Mas para todo aquele que nele crê, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Deus não é um ser que veio para suprir as suas ambições, os seus desejos, as suas necessidades. A coisa mais maravilhosa que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele foi dar o seu Filho para que nós pudéssemos ter salvação, para que pudesse haver um escape para essa condição de ser humano, de rebelde, de completamente contrário à lei de Deus, à vontade de Deus. Essa graça é a graça maravilhosa, essa misericórdia de a gente não receber aquilo que a gente merece. Como eu falei, nós merecíamos a condenação e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos dá aquilo que a gente merece. Pelo contrário, Ele age com graça e nos dá o seu Filho amado para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. A vida em abundância não é que existe um Deus que vai suprir todas as suas ambições, todos os seus desejos, todas as suas necessidades. Pelo contrário, a coisa mais maravilhosa Ele já nos deu. Foi aquele acontecimento há 2019 Deus anos. me Que Deus abençoe a sua vida. amou Fique na paz e até o próximo vídeo. e me escolheu. Sim, em Jesus me conheceu.